Chicos, buenos dias, como estão? Viemos para mais uma aula hoje de espanhol. Aula hoje que eu já tinha avisado em sala para vocês, vem só reforçar um pouquinho, é sobre uma conjugação verbal. A gente vai estudar hoje sobre verbos. Então, a gente vai estudar pretérito perfeito simple, ou então, el pretérito indefinido, tá certo? Então, essa é a conjugação verbal que a gente vai ver hoje. A gente vai ver como se conjuga, quais as formas, as terminações, tá certo? Formas de uso e algumas expressões. Primeiro, é um tempo verbal do modo indicativo, tá certo? Ele é do modo indicativo e que ele expressa ações realizadas e concluídas no passado, tá certo? Isso é muito importante. Por ser um pretérito, a gente já sabe que ele vai trabalhar o passado. Mas o ponto importante da gente entender é que essas expressões, essas ações, elas foram realizadas, mas também concluídas, tá? Dentro do passado, ela não se estendeu. E dentro essas ações realizadas e concluídas no passado, é comum que a gente encontre algumas expressões que acompanhem esse tempo verbal. Como é o caso de ayer, ontem, anoche, anteanoite, ontem à noite, certo? Anteayer, ou seja, antes de ontem, la semana pasada, el año pasado, el mes anterior, el siglo pasado, aquel dia, aquela época, então, tá? El, mas, mês ou ano, tá certo? Então, essa expressãozinha em, mais o mês e o ano que a gente quer apresentar. Então, também é uma expressão. E el, mas, o dia da semana. Então, todas essas são expressões que a gente vai encontrar muito junto desse pretérito perfeito simple, tá certo? Porém, além dessas expressões aqui, de todas essas, a gente pode achar qualquer outra forma ou expressão temporal, tá certo? Alguma expressão temporal que indique que a ação ela está fora da unidade do tempo presente, tá? Ela vai estar fora, ela se encerrou, ok? Então, passado, ela foi concluída, ela foi realizada no passado. Então, além dessas expressões, a gente pode encontrar várias outras. Está relacionado a essa regrinha aqui, é pretérito perfeito ou simples, tá ok? Então, a gente vai ver conjugação, como é que a gente pode conjugar esses verbos. Usos desse pretérito perfeito simples. Vamos ver agora como é que ele é usado, quando ele é usado. Ele é usado para indicar fatos ou experiências situados em um momento concreto do passado, tá certo? Então a gente sempre tem que se lembrar disso. Ele vai ser um momento concreto do passado, ok? Então essa vai ser a definição dele. Então aí é que está todo o sentido, todo o uso. É apenas isso. Tá? Chegou nesse ponto aqui, então a gente sabe, pretérito perfeito simples. Exemplo. Anoche estuve com mis amigos en la heladería. Certo? Então, olha, a expressãozinha aqui, anoche, ou seja, ontem, tá? Ontem à noite, ok? Eu estive com meus amigos na sorveteria. Então, a noite aqui já diz que foi um momento concreto situado no passado, ok? Então, aqui já está um exemplo claro. Estuve, o verbo estar, ok? O verbo estar conjugado no pretérito perfeito simples, ok? Dentro desses verbos existem as conjugações para os verbos regulares
Existem as conjugações para os verbos irregulares. Para os verbos regulares, coloquei aqui primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Primeira, segunda e terceira conjugação, desculpa. Cantar, comer, subir. Então, yo canté, tu cantaste, él, ella, usted cantou. Nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos, ellas ou ustedes cantaram. Conjugação para os verbos de primeira conjugação. Para os verbos de segunda conjugação, yo comí, tu comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. E para verbos de terceira conjugação, yo subi, tu subiste, él subió. Nosotros subimos, vosotros subisteis, ellos subieron. Ok? Detalhe, tá? Um detalhe importante que a gente deve lembrar. Dentro dessa conjugação, ok? Para os verbos regulares, verbos de primeira conjugação, as terminações deles, cada pronome pessoal, cada sujeito vai ter suas terminações. Para os verbos de segunda e terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em R, I e R, as terminações, elas são iguais. Ok? Então, como a gente pode ver, apenas os que sofrem uma mudança são os verbos de primeira conjugação. Os verbos de segunda e de terceira, as terminações de cada verbo, elas são iguais. Tá certo? Isso é muito importante a gente se lembrar dessa regrinha. Primeira conjugação tem suas terminações próprias, terceira e segunda conjugação tem terminações iguais. Tá certo? Então, vamos ver exemplos e os verbos irregulares. Então, um exemplo que a gente pode dar dos verbos regulares é na frase me compré un pantalón nuevo. Compré, ok? Verbo regular vindo do verbo comprar, ok? Comprar, ou seja, verbo de primeira conjugação. Ele é regular por quê? Porque o seu radical não sofre alteração, tá certo? A gente pode ver que ele não sofre alteração. Então, me comprei um pantalón nuevo, ou seja, comprei uma calça nova, tá? Dentro dos verbos irregulares, ok? Dos verbos irregulares, ou seja, aqueles verbos em que vai sofrer alteração parcial ou total no seu radical. Então, selecionei para vocês 3 verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Verbo andar, hacer e decir. Então, esses 3 verbos é que a gente vai dar uma olhada como eles ficam, tá certo? Andar, yo anduve, tú anduviste, él anduvo. Nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Hacer, yo hice, tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Verbo decir, yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Detalhe, tá? Lembrando, voltando para o assunto que a gente viu
a gente viu sobre verbos regulares. Do mesmo jeito que os verbos regulares, os verbos irregulares têm suas regrinhas próprias. O que quer dizer? As terminações, tá? As terminações, elas sofrem alterações, tá? Elas têm essa mudança. A única coisa que vai às vezes manter fixo são seus radicais. Porém, dentro dos verbos irregulares, uma característica dentro dos verbos irregulares que difere ele dos verbos regulares é a sua irregularidade dentro do radical. O radical ele vai sofrer uma alteração ou uma mudança total ou parcial, tá certo? Então, é isso que a gente deve sempre prestar atenção. Estes só foram 3 exemplos que eu dei, só que existem vários outros, tá? Existem muitos outros exemplos que a gente pode ver, que vai estar relacionado aos verbos irregulares. Lembra dessa regra? Verbo regular, aquele verbo em que o radical não sofre alteração. E nos verbos irregulares, aqueles verbos em que o radical ele vai sofrer alteração, ou total ou parcial, tá certo? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Vou deixar as atividades nas atividades complementares para vocês, tá certo? Quem quiser na escola pode pegar comigo lá na secretaria, ou então eu deixo na sala com vocês. Qualquer dúvida, só mandar mensagem e hasta luego! Então, em nossa atividade de hoje, tá? A gente vai responder a essas 2 perguntinhas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar elas no caderno, lembrando, tá? Lembrando, vocês vão colocar perguntas e respostas no caderno, tá certo? Então, nesta primeira pergunta, complete o diálogo com os verbos del quadro. Então, aí tem um quadro com esses verbos, né? Com todos esses verbos, e todos eles se encaixam nesse diálogo, nessa conversa, lembrando todas aquelas regrinhas, tá certo? A pessoa que está falando, o verbo que ficaria melhor ali, então pensem nisso, tá certo? Na segunda questão, conjuga os verbos entre parênteses em pretérito perfeito simples. Aqui existem 3 opções apenas, já mostra o verbo e em alguns casos o pronome utilizado, tá? Então, nesse caso, vocês só vão conjugar o verbo conforme o pronome pessoal, tá certo? Na letra A é que vocês apenas vão identificar qual o pronome pessoal utilizado na frase para poder conjugar o verbo da forma correta, tá certo? Então, qualquer dúvida, só mandar mensagem, escreve tudo no caderno. Preste atenção no que eu digo, escreve tudo, perguntas e respostas, ok?